Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros. Quero conversar com vocês sobre um assunto que eu julgo muito importante e eu tava esperando fazer esse vídeo aqui mais pro final da Série B, né, cara? Aproveitando que faltam pouquíssimos jogos para terminar a Série B, eu queria falar sobre esse caso que aconteceu principalmente com Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que são os três clubes aí que são gigantes dentro dessa competição. Fora outros clubes também que têm uma história bonita dentro do cenário do futebol brasileiro, que é o caso de Coritiba, Goiás, Guarani, né? Alguns clubes que estão nessa Série B e que também merecem ter os nomes citados. Beleza? Só que no título eu coloco o seguinte para vocês aqui no título. Na maior Série B de todos os tempos, só o Botafogo entendeu o que é jogar a Série B. Por que eu coloquei isso, cara? Porque eu acho que tem alguns pontos muito importantes para a gente desenvolver um bom futebol dentro da Série B, tá? E quando um clube gigante, né? Quando um clube grande ele cai da Série A para a Série B, até na torcida há um tempo, né? Para entender o que foi essa queda e como fazer para retomar, para retornar, né? Para a Série A do Campeonato Brasileiro. E as coisas mudaram muito, cara. Antigamente, quando você caía para a segunda divisão, você tinha muito mais dinheiro que os outros, né? A cota de TV não caía, não diminuía. Então era praticamente certo que você caísse para a segunda divisão e você voltasse para a primeira. Falando em time grande, né? Então, assim, na outra vez que o Botafogo caiu em 2014, o Botafogo voltou logo em 2015, o Palmeiras já caiu e voltou, o Corinthians caiu e voltou, o Vasco também. Então, assim, agora com essa mudança, né? Que não é novidade para todo mundo, essa mudança nas cotas de TV, né? Nos direitos de transmissão, quando você cai da Série A para a Série B, você tem uma queda muito drástica nas suas receitas, né? Então você começa a ter um orçamento de time de Série B, né? Apesar de muitos desses clubes terem ainda uma marca tão forte que faça com que ele tenha ainda assim um orçamento maior que os outros. Porém, não é orçamento de Série A, é um orçamento menor. Apesar de ser um orçamento maior que o do CRB, o Sampaio Corrêa, enfim, o próprio Guarani, que eu citei já no início desse vídeo. E o que faltou, na minha opinião, para o Cruzeiro e para o Vasco, principalmente, entenderem na Série B é o seguinte: o que vale a pena na Série B? Você pegar jogadores de renome que estão em baixa na carreira, ou você pegar jogadores que não tem certo nome ainda, são jogadores desconhecidos, mas que estejam se destacando em times menores, ou estejam se destacando nos estaduais, né? Existem os dois lados, os dois tipos de planejamento nessas contratações. O que mais vale, você encher o time de garotos, ou você encher o time de jogadores experientes, né? E aí, cara, isso muda de clube para clube, porque, por exemplo, o Botafogo, ele tá subindo com uma mescla. O Botafogo, ele começou o ano, engana-se você se o Botafogo começou o ano bem. O Botafogo não começou. O Botafogo saiu pro ABC na Copa do Brasil, tava com um treinador que é o Marcelo Chamusca, que não conseguiu desenvolver o teu trabalho. O Botafogo demorou para demitir o Chamusca, já era para ter demitido quando saiu da Copa do Brasil, mas não quis manter. E aí o Chamusca em 14º lugar com o Botafogo foi a gota d'água, onde o Botafogo resolveu cortar na raiz e demitir o Chamusca, que se provou ser, sim, o culpado por aquele momento do Botafogo. Quando chega o Henderson, muda tudo, o Botafogo começa uma sequência absurda de vitórias e hoje o Botafogo é o líder do campeonato. Então o Botafogo cortou o problema na raiz, montou um elenco bom, mas estava sem treinador, até o momento que o Botafogo contratou um treinador. Agora, nos outros clubes, a gente vê o Vasco com diversas trocas de técnico, por exemplo, Marcelo Cabo, Fernando Diniz, todos eles saíram. E nenhum deu jeito. E aí a gente começa a questionar. Será que a culpa foi do treinador ou da montagem do elenco, né? Porque quando a gente vê o Vasco, por exemplo, a gente vê o Vasco com alguns jogadores de nome, como o Zeca, Leandro Castan,
o próprio goleiro Vanderlei, são jogadores conhecidos, são jogadores experientes, jogadores que já jogaram em diversos outros clubes grandes no cenário nacional. E a estratégia do Vasco foi essa: pegar jogadores de nome e jogadores mais experientes. O Vasco pegou o Michel, volante ex-Grêmio, nem chegou a jogar. Então, assim, o planejamento do Vasco se mostrou um fracasso para um clube que, quando vai para a Série B, está pensando em voltar. Pegar jogadores de renome que estão em baixa na carreira. Que isso sirva de exemplo para o Vasco ano que vem, para remodelar o seu pensamento. Por isso o Vasco acabou de demitir o Alexandre Pássaro, que é o diretor de futebol, para que o Vasco faça diferente no ano que vem e tente voltar. O Cruzeiro não aprendeu nada. O Cruzeiro vai para o segundo ano sem conseguir subir e continua com o mesmo planejamento. O Cruzeiro precisa entender que ele precisa pegar jogadores destaques de estaduais, né? Jogadores destaques, jogadores que estejam em menores clubes se destacando pelos estaduais do Brasil, interior de São Paulo. Mas não, o Cruzeiro insiste em pegar o Wellington Nem, Rafael Sobis, Marcelo Moreno. São tudo jogadores de renome. Tá certo que o Marcelo Moreno até tá bem, tá? Eu só tô citando porque são jogadores de renome, que são experientes, estão em fim de carreira. O Cruzeiro desse ano até que tem bastante moleque lá jogando, tem bastante jogador da base, jogador novo. O do ano passado era pior. Tinha muita gente experiente lá. E não vai acontecer as coisas assim, cara. Né? Acho que tá muito claro isso, cara, que só a camisa não ganha jogo. O Botafogo, principalmente com a sua torcida, e esse é um outro ponto que eu quero dizer, é o seguinte: as torcidas, elas são soberbas em seus maiores casos. O que a gente via, principalmente nas redes sociais, era uma soberba muito grande da torcida do Vasco e do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro caiu, eu lembro muito bem que a torcida do Cruzeiro estava falando que o Cruzeiro ia jogar a Série A2, que não ia jogar a Série B. Olha a soberba, né? Não, o Cruzeiro vai jogar a Série A2, daqui a pouco tá na Série A novamente. Então o Cruzeiro está indo para o terceiro ano seguido na Série A2 ou na Série B. Enquanto essa soberba não acabar e a torcida entender que tem que estar ali junto com a direção, galera, olha só, pés no chão, sem salto alto, vamos voltar, contratar jogadores destaques nos estaduais, jogadores desconhecidos, mas que estejam jogando bem, a gente monta um elenco coeso, um elenco homogêneo e raçudo e vambora que a gente vai subir. Esquece esse negócio que vai subir pela camisa. Não vai. Não vai. E o Vasco a mesma coisa. O Botafogo entendeu isso. E a torcida do Botafogo foi a mais pé no chão de todas elas. A torcida do Vasco, até pouco tempo atrás, estava falando o seguinte: é um crime esse time limitadíssimo do Botafogo estar à frente do Vasco. É um crime o Vasco estar onde está. Tem que entender que o reflexo das atitudes da diretoria, mal pensadas, vai para o campo. A camisa tão pesada do Vasco não vai resolver, né? Não vai resolver. O Zeca falhando, a camisa do Vasco não vai resolver. O problema é quem contratou. E aí eu acho onde o Botafogo acertou. O Botafogo resolveu contratar jogadores desconhecidos que estavam em alta nos estaduais. Quem é o craque dessa Série B? Ou um dos craques dessa Série B? Chay. No ano passado você conhecia Chay? Quem era o Chay ano passado? O Botafogo pegou da Portuguesa da Ilha do Governador, o Chay. Jogador de mais de 30 anos. Porém, se destacando nos estaduais. Ele é um dos craques da Série B. Quem é o artilheiro do Botafogo na Série B? Rafael Navarro. Quem é Rafael Navarro? Ano passado, quem era? Como você conhecia? Rafael Navarro, ano passado? Você que não é torcedor do Botafogo, você sabia quem era? Jogador novo. Próximo a 20 anos, o Botafogo pegou do Atlético Goianiense para a base do Botafogo. E aqui na base do Botafogo ele subiu pro profissional. Então, assim, o Botafogo hoje teve algum outro jogador que ele pegou até mais experiente pro time, pro elenco, mas que nem titulares são. Caso de Rafael Moura, o Botafogo pegou, experiente, reserva, e pegou o Ricardinho do Ceará. São os dois jogadores mais experientes que o Botafogo pegou. Os dois são reservas. Porque o Botafogo entendeu no meio da competição que não vai ser isso. Jogador experiente, em baixa, quase se aposentando, que vai subir o clube. São jogadores novos, jogadores com raça,
jogadores que estão no auge da carreira, que vão fazer o clube jogar bem, que vão fazer o clube subir, que vão montar um elenco capaz de chegar nas 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B, que é o objetivo de todo mundo. Entendeu? Então eu queria fazer um vídeo, esse vídeo eu deixei para fazer mais pro final, porque é um vídeo que eu acho que eu tenho que elogiar o trabalho do Botafogo no meio do campeonato em diante. O Botafogo quase não subiu porque manteve um treinador ruim durante boa parte do campeonato e não soube tomar atitude no tempo certo. Demorou. O Botafogo demorou para demitir o Chamusca. Então quase a vaca foi pro brejo por conta dessa demora. Mas o Botafogo ainda assim conseguiu cortar o mal na raiz e demitiu o Chamusca. Porque o que acontece com a torcida? Quando você monta hoje no papel o time do Botafogo, o time do Vasco, o time do Cruzeiro, em nomes no papel, eu duvido que no início do campeonato você ia falar: ah, o Botafogo que vai ser campeão, o Botafogo que vai subir. Com time, no papel. Né? Eu duvido que você que está me assistindo ia falar que era o Botafogo. Eu também achava que não. Mas sabe por que aconteceu? Porque a gente, como torcedor, a gente acha que nome ganha jogo. E não ganha. Não ganha. Que sirva de lição para você, Vasco, para você, Cruzeiro, no ano que vem. Que vocês possam subir de divisão. O Botafogo aprendeu essa lição com o trem andando. Deu tempo do Botafogo conseguir mudar isso. Entendeu? Espero que o Vasco e o Cruzeiro pensem bastante nesse planejamento que ele fez, que vocês fizeram nesse ano, e que mude para o ano que vem, porque senão vocês vão ficar de novo na Série B.